Meus irmãos, graças a Deus por esta oportunidade que Deus nos concede para participarmos de mais um culto de ensino bíblico. Hoje nós iremos estar tratando, dando continuidade aos nossos ensinos bíblicos concernentes aos atributos de Deus, atributos que nós chamamos de atributos não comunicáveis, isto é, atributos que pertencem somente a Deus. A nossa natureza humana não consegue adquirir estes atributos. Falamos sobre alguns, sobre a eternidade, sobre a infinitude, sobre a autoexistência. Na semana passada, quem lembra qual foi o assunto que nós estudamos semana passada? Quem estava semana passada, levante a mão para me ver. Tinha ninguém? O pastor estava sozinho. Ah, tinha mais gente. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A onipresença. Então nós falamos, irmãos, sobre a onipresença, tá? E hoje nós vamos falar sobre a onisciência. Onipresença, semana passada, e hoje nós vamos falar sobre a onisciência. É um atributo que pertence exclusivamente a Deus. Os Salmos de número 139, irmãos, que nós lemos, diz assim: Ó Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Veja bem, meus irmãos, na semana passada nós falamos sobre a onipresença e pegamos os versículos 7 em diante, quando o salmista diz: para onde eu irei do teu espírito? Se eu for até as profundezas, tu ali está. Então, assim, nesses salmos nós vemos muitos atributos de Deus. A onipresença, dos versículos 7 em diante. E eu disse para os irmãos que dos versos iniciais mostra a onisciência, é o que nós vamos falar hoje. Então, veja que o salmista Davi está dizendo: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Olha o verso 2. Conheces o meu assentar, conheces o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Algumas traduções dizem boca, língua. Ó Senhor, tudo conheces. Irmãos, aqui está o retrato do atributo de Deus, que é a onisciência. Pastor, o que é a onisciência? A onisciência, irmãos, ela é um atributo de Deus que significa que Deus sabe de tudo. Essa é a onisciência. Veja bem que a onisciência é uma palavra utilizada para explicar o ensino bíblico de que Deus conhece plenamente todas as coisas. A capacidade de Deus conhecer todas as coisas se dá por causa do atributo da onisciência. Nós somos limitados em alguns assuntos. O ser humano ele pode manejar bem um determinado assunto, mas pode não manejar bem outro assunto. Ele pode conhecer algo talvez por completo, mas algo e fica limitado àquilo, ou algo de um modo imparcial, mais ou menos. Mas o nosso Deus, por causa do seu atributo da onisciência, Ele sabe tudo. Portanto, irmão, ser onisciente é simplesmente saber tudo. Ou ser onisciente é simplesmente conhecer tudo. Isto é a onisciência. Mas observem bem. A onisciência, este atributo, é definido como o estado de ter total conhecimento ou a qualidade de saber simplesmente tudo. Tudo
mesmo que você está pensando, tudo que você imagina, Deus sabe. Aleluia. Tudo que a sua mente tão rasa, tão supérflua, tão pequenininha, né? Dizem que os mais inteligentes adquiriram de 5 a 10% do cérebro humano. Imagina a gente, né, amor, que estamos ali na média. Então analisem bem, tudo que você pensa em saber alguma coisa, se você acha que você domina alguma coisa, eu quero dizer que o seu conhecimento é muito pequenininho ao conhecimento de Deus. Porque Deus simplesmente sabe de tudo. Mas nós vamos falar melhor um pouquinho sobre isso. Observem bem que em 1 João capítulo 3, versículo 20, João vai nos mostrar e vai dizer que Deus é aquele que sabe de tudo. Olha 1 João capítulo 3, versículo 20, diz assim: sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Por quê? E conhece todas as coisas. Amém. Deus conhece todas as coisas. Tudo que você imagina, Deus conhece perfeitamente. Por quê? Porque Ele é um Deus onisciente. Aleluia. Deus, Ele sabe de tudo, irmãos. Eu devo dizer para os irmãos que Deus, Ele conhece todos os mínimos detalhes. Deus conhece os mínimos detalhes de tudo. Deus, Ele é perito em saber tudo. Ninguém discute com Deus. Ninguém sabe mais do que Deus. Deus não apenas conhece os mínimos detalhes de nossas vidas, veja bem, mas tudo que está ao nosso redor. Pois menciona, olha só, saber até quando um pardal, olha bem, até quando um pardal cai, ou quando perdemos um único fio de cabelo da nossa cabeça. Este é o Deus que nós servimos. Aleluia. Deus conhece, irmãos, perfeitamente toda a criação sua. Deus conhece perfeitamente o ser humano. Deus conhece perfeitamente todos os animais. Deus conhece perfeitamente toda a geologia. Deus conhece perfeitamente todo o universo, toda a atmosfera, toda a estratosfera. Deus conhece tudo perfeitamente. Aleluia. Deus sabe, a Bíblia diz que Ele conhece, Ele conta a cada fio de nosso cabelo. Uns Deus conta mais rápido, outros Ele demora um pouquinho mais, né? Tô brincando, irmãos. Ele conhece todos de um modo por igual. Deus, Ele é conhecedor de tudo. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não conheça. O mar não dá o bramido, os ventos não assopram, sem Deus estar no controle de tudo. Essa capacidade de examinar tudo minuciosamente, exaustivamente, este atributo é a Aleluia. onisciência. Deus sabe de tudo. Olha bem, meus irmãos. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 46, versículos 9 e 10. Quem achou, me ajude lendo, por favor. Vamos ler alguns versículos. Isaías 46, versículos 9 e 10. Deus, Ele sabe até o que ocorrerá ao fim da história. Isaías 46, 9 e 10, né, pastor? Pois não, pode ler. Diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Glórias a Deus. Isto é a onisciência de Deus. Aleluia. Veja bem que o profeta Isaías, sendo usado por Deus, olha o que ele vai dizer no verso 9, versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Aqui é uma memória, irmãos.
Ele está dizendo, lembre do passado, lembre da antiguidade. Veja bem, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Será que Deus é só Deus do presente? Será que Deus é só Deus do futuro? Mas olha, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu sou Deus. Deus é o Deus do passado. Mas mais, e não há outro. Eu sou Deus, olha só, e não há outro. Irmãos, é semelhante a Deus. Não há ninguém nem maior. Ele não está dizendo nem maior, é pelo menos semelhante. Não há ninguém que se compara a Deus. Semelhante, igual a Deus, não há. Por quê? O verso 10 vai dizer o que ele faz. Olha só. Eu anuncio o fim desde o princípio. Irmão, isso aqui é onisciência. Como que pode anunciar o fim? O fim é algo que ainda não aconteceu. Só que ele está dizendo que ele já anuncia algo que não aconteceu, que o texto bíblico chama de fim. Desde quando? Desde o fim, quando chegar? O que está dizendo na Bíblia? Desde o quê? Desde o início. Então, para Deus no início, veja bem, irmãos, acompanhe comigo. Para Deus no início já anunciar o fim, significa que ele conhece, no princípio, ele conhece o fim. Como que Deus conhece o fim ou algo que ainda não chegou? Através do atributo da onisciência. Deus sabe de tudo. Olha só, eu anuncio o fim desde o princípio. Desde a antiguidade, as coisas que ainda o quê? Não sucederam. Ou seja, aquilo que ainda não aconteceu, Deus está dizendo, eu já estou anunciando, eu já sei o que vai acontecer. Aleluia. Eu digo, o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Ou seja, Deus é o Deus onisciente. E ele está dizendo, o meu propósito não subsistirá. Ou seja, não há nada, irmãos, que impeça os propósitos de Deus. Ninguém consegue dizer, Deus, o Senhor não vai fazer tal coisa. Ninguém consegue fazer isso. Porque ele tudo pode. Olha só, o meu propósito subsistirá. E Deus está dizendo, e farei toda a minha vontade. Então, Deus sabe de tudo o que ocorrerá até o fim da história por causa da onisciência. Mas, Deus conhece os nossos pensamentos, veja bem, ainda antes de falar. Ele conhece o nosso coração, olha só, até quando nós ainda nem estávamos no ventre materno. Abra sua Bíblia comigo em Salmo 139, o texto que nós lemos esta noite. Vamos ler um pouquinho e examinar esse texto. Salmos de número 139. Veja bem. Deus conhece todas as coisas. Ele conhece os nossos corações, ainda de estarmos no ventre, no ventre. E Deus conhece os nossos pensamentos antes de nós falarmos. Verso 1. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Olha só. Tu conheces o meu assentar. Tu conheces o meu levantar. E de longe entendes os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar, o meu dentar, e conhece todos os meus caminhos. Irmãos, a palavra caminho aqui é a nossa vida. Deus conhece a nossa vida. A nossa vida, ela tem... A história do homem é assim, né? O homem ele tem o início, o meio, o fim. A ciência diz que a gente nasce, nós nascemos, nós crescemos, nós reproduziremos ou desenvolvemos e depois nós morremos. Essa é a natureza normal de todo ser humano, de toda a criação, de toda a natureza. Em toda a natureza é assim. Mas veja bem o que aqui o salmista está dizendo. Deus, ele esquadrinha. Irmãos, o que é esquadrinhar? O que é esquadrinhar? Conhecer. Eu estou vendo só uns rangidos no fundo. Como? Examinar tudo, ponto por ponto. Examinar tudo. Ele foi bem detalhista, ponto por ponto. O que o irmão disse, Monfrez? O senhor estava dizendo? Não. Não, né? Sonda, né? Isso, foi o irmão Gilberto. Entendi, vocês estão... Sonda. Isso justamente é o sondar, é examinar, esquadrinhar, irmão,
é examinar ponto a cada detalhe. Olha o que ele está dizendo. Esquadrinhas o meu andar, examina ponto a ponto o meu andar, passo a passo o meu andar, e não só o meu andar, mas o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ele está dizendo, eu conheço a sua história, eu conheço a sua vida. Como, irmãos, que Deus conhece fazer isso? Como que Deus anuncia o fim do princípio? Como que Deus esquadrinha o coração do homem? Como Ele conhece o deitar e o andar? Através do atributo da onisciência. Portanto, ser onisciente é simplesmente conhecer tudo. Ele sonda também, irmãos, aquilo que há dentro do nosso coração. Jeremias 17:10, quem achou, leia rapidamente, por favor. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Glórias a Deus. Veja bem, meus irmãos, que Deus está dizendo aqui, ó. Eu, Senhor, esquadrinho, ou eu sondo, ou eu examino, ou eu examino minuciosamente. Uma coisa, irmãos, é a gente pegar esse suporte de álcool gel e olharmos para ele e guardar. Outra coisa é a gente examinar minuciosamente os detalhes, a cor, o aroma, o peso, a altura, a profundidade, a largura. Isto é examinar minuciosamente. E Deus, ele examina, ele esquadrinha o nosso coração. E ele prova. Qual foi a tradução que a irmã leu? Ele prova o que, irmã? Qual é a sua tradução? Os órgãos, né, que filtra? Os rins. Irmãos, o que é isso que Deus, ele prova os rins? Quem sabe dizer o que é esses rins? Será que esse rins, irmão, que a gente tem aqui do lado, Deus examina nossos rins para ver se não tem pedra nos rins? É isso? Não. Irmãos, a linguagem aqui, olha só. Quando diz que Deus prova os rins, tem traduções que vai dizer que ele prova as entranhas, sistema digestivo. Há traduções. Há traduções, como a minha, que já é mais moderna, que vai dizer que ele prova a nossa mente. Então, quando diz que Deus prova as entranhas dos rins, por quê, irmãos? O que era antigamente? As entranhas dos rins é algo que a gente... É assim, ó. Sabe aquela, por exemplo, o jovem vai começar, está orando para Deus abençoar e vai assumir um relacionamento com alguém, né? Um namoro, um noivado, um futuro casamento. A primeira coisa, quando ele vê a pessoa, ou ele vê, ou ela vê, o que acontece? Dá um friozinho na barriga. Porque, irmãos, é comprovado, as nossas emoções, ela faz parte do sistema digestivo, dos rins, das entranhas. Não é assim? A barriga começa a emburjar, não é aquela coisa? A gente começa a ter aquele calafrio, uma tremedeira no corpo, porque isso mexe com as nossas emoções. A vontade de ir no banheiro, não estava nem com vontade de ir no banheiro, mas viu o amado, viu a amada, aquela coisa, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Não é assim? Porque são órgãos que mexem com as emoções. Então, irmãos, quando está dizendo assim que Deus esquadrinha a entranhas, os rins, significa eu provo a sua mente, porque as emoções são controladas na nossa mente. Irmãos, Deus conhece cada coração, Deus conhece cada mente, e digo mais, Deus conhece cada pensamento. Ninguém sabe o que você está pensando neste exato momento. Aqui está coração, nessa aqui. Da nossa irmã está coração. Aí tem um monte de órgãos que tem na Bíblia, né? Mas a ideia aqui é de mente, razão, emoção. Irmãos, veja bem, eu não sei o que vocês estão pensando. Vou dizer mais, os anjos não sabem o que você está pensando. Ei, obreiros, Satanás não sabe o que vocês estão pensando. Os demônios não sabem o que vocês estão pensando. Nem os anjos de Deus sabem o que vocês estão pensando. Muito menos o pastor da igreja sabe o que vocês estão pensando. Mas eu quero dizer,
tudo agora, neste exato momento que você está pensando deste culto de ensino, da palavra, quer seja coisa boa, quer seja coisa ruim, Deus está sondando a tua mente e sabendo minuciosamente o que você está pensando neste exato momento. Aleluia. Aleluia. Como que Deus consegue fazer isso? Através do atributo da onisciência, né? Cuidado, tem umas esposas que é meio onisciente, né? Se olhou para ela, sabe o que você está pensando. Não é assim? E alguns esposos também. Mas não é não, irmãos. Onisciente somente o nosso Deus. Então Deus, ele sonda os nossos corações. Deus conhece todos os pensamentos, veja bem. Deus conhece todos os pensamentos. E não só os pensamentos, irmãos. Deus conhece a intenção do coração. Abra essa Bíblia comigo, Romanos capítulo 8. Hoje eu quero ler bastante versículo bíblico. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Quem achou, possa ler por gentileza, para todos nós participarmos juntos, né, da palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos, ora, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com um gemido inexprimível, e é aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Glórias a Deus. Obrigado. Olha, irmãos, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Irmãos, é o Espírito que ajuda na sua fraqueza. É o Espírito de Deus. Ele ajuda na sua fraqueza. Você pode dizer, eu estou sem força, mas com as suas forças você não vai conseguir mesmo. Fica tranquilo, é o Espírito Santo que vai lhe ajudar. Aleluia. Na sua falta de força, na sua fraqueza. Olha só, não sabemos o que havemos de pedir. Isso aqui é uma oração. Nós não sabemos o que pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina, o Espírito Santo, aquele que examina os corações, olha, ele sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Deus conhece, irmãos, a intenção dos nossos corações. Sabe quando de repente você está andando no trânsito e de repente, aleatoriamente, sem querer, você bateu em alguém, bateu em um carro, foi sem querer. Deus conhece a intenção do coração. Do mesmo modo que ele sabe que aquele que agiu de má fé. Não, a minha intenção é de matar, é de roubar, é de assassinar, é de furtar, é de adulterar, é de mentir. Deus conhece totalmente a intenção do coração do homem. Ninguém, irmãos, pega Deus de surpresa. Deus não vai ter o culpado por inocente. Ninguém vai enganar a Deus no coração. Falar, não, Deus, não foi isso que eu quis dizer, não. Irmãos, alguém pode até enganar um juiz dentro de um tribunal. E dizer, juiz, não foi isso que eu quis fazer. Não foi isso que eu quis dizer. O juiz vai julgar perante os atos, perante o que ele diz, o que ele vê, o que está escrito, perante as cenas, os fatos, as provas, ele vai julgar assim. Mas jamais o juiz consegue entender a intenção verdadeira do coração. Mas Deus, ele é diferente. Deus conhece a verdadeira intenção do coração. A verdadeira motivação do coração está na palma das mãos de Deus. Deus conhece todas as coisas. E como Deus faz isso? Com o atributo da onisciência. Mas veja bem, Deus conhece todo o presente. Deus conhece todo o passado. E Deus conhece todo o futuro. Deus tem ciência. O que é ciência? É conhecimento. Deus tem conhecimento de todos os acontecimentos possíveis que nunca ainda ocorreram. Irmãos, olha que mistério é esse. Acontecimentos que ainda vão vir. Tsunamis, maremotos, temporais, catástrofes, mortes, vidas, enfim. Deus tem conhecimento possível de coisas que ainda não ocorreram. Ele sabe perfeitamente todo o impacto da história da humanidade. Deus conhece todas as coisas. E como Deus faz isso? Por causa do atributo de Deus, da onisciência. Talvez você tenha tanto tempo de crente e nunca ouviu isso. Este é o Deus que você serve nesta noite. Aleluia. Veja bem, irmãos,
Portanto, apenas Deus é onisciente. Nem os anjos do Senhor, nem Satanás, nem os demônios, ninguém possui a onisciência, porque as Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela nos mostra, ela nos diz que o conhecimento de Deus, olha só, a sua onisciência, o conhecimento de Deus é eterno, incompreensível aos homens, e a sua sabedoria é infinita. Aleluia. O conhecimento de Deus é eterno. O conhecimento de Deus é incompreensível. Irmãos, eu ensino porque é assim, mas eu vou dizer, nem eu consigo compreender isso. Eu consigo explicar algo que já aconteceu. Eu consigo explicar algo que está acontecendo. Mas eu não consigo explicar algo que vai acontecer exatamente. Eu posso ter uma noção do que vai acontecer, mas eu não consigo explicar exatamente. Deus não. Deus consegue explicar exatamente o passado. Deus consegue explicar exatamente o presente. E Deus consegue explicar exatamente o futuro. Deus é eterno, Deus é incompreensível e a sua sabedoria é infinita. Ainda bem, irmãos, que Deus é eterno. Ainda bem que Deus é incompreensível. Já pensou se a gente compreendesse exatamente Deus, ele deixaria de ser Deus. E nós seríamos deuses também. Mas é porque só ele é Deus, ele é incompreensível. E a sua sabedoria, ela é infinita. Ou seja, a sua sabedoria não tem fim. É por isso que Paulo, em Romanos capítulo 11, versículo 33, Paulo vai dizer, ó profundidade das riquezas. Irmãos, olha o que a riqueza de Deus é profunda. Ó profundidade da riqueza. Ele está falando de profundidade, da sabedoria. E do que? E do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, aqui na linguagem paulina, é um conhecimento profundo. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Olha o que diz Paulo. Quão insondáveis. O que é insondável, irmão? Algo que não pode sondar, algo que não pode examinar. Ele está dizendo, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis. O que é algo inescrutável? Algo que é impossível de ser compreendido. Quão inescrutável, como é impossível compreender os seus caminhos. Irmãos, é por nós não conhecer os caminhos de Deus que muitos crentes padecem. A gente não precisa compreender, mas a gente tem que entender e aceitar, porque Deus está no controle de todas as coisas. Sabe daquele tipo de coisa que está acontecendo na sua vida que você não está entendendo nada que está acontecendo? Deus, ele sabe por quê. Sabe a situação que você está passando hoje, nesta noite? Há pessoas no nosso meio que estão passando por lutas muito grandes, por aflições, por desânimos, por processos difíceis. Mas eu quero dizer, você não está entendendo nada mesmo, mas Deus está entendendo tudo. Deus está no controle de tudo, porque Ele é Deus e é poderoso. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis, impossível de compreender o seu caminho. Deus cria situações, Deus age de um modo, a gente não entende nada. Meu Deus, por que disso? Por que daquilo? Por que eu passo por isso? Deus, por que eu e não outra pessoa? Talvez você já pensou deste modo. Irmãos, os planos de Deus nós nunca vamos entender. Talvez você não está compreendendo nada hoje, mas pode ser que amanhã, depois, semana que vem, mês que vem, daqui uns dias, Deus vai te esclarecer e vai dizer, filho, filha, tu estás passando por isso, é porque é um processo, mas eu vou te ajudar, eu vou lhe dar graça, porque Deus é onisciente e onipresente e está aqui para lhe ajudar, para lhe fortalecer e para lhe capacitar nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 147, versículo 5, verso 5 diz, grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. Impossível medir o seu conhecimento. Nada pode medir o conhecimento de Deus. Nada pode medir o conhecimento de Deus. Mas quero dizer mais para os irmãos, assim o Deus, portanto assim, o Deus onisciente conhece tudo e todos. Veja bem, Ele conhece, seja pessoas, seja animais,
seja plantas, objetos, olha só, de modo que nenhum fato, pensamento ou possibilidade, nada foge do seu conhecimento, porque ele é onisciente. Irmãos, Deus conhece tudo em um grau infinito. Deus não precisa ter nenhum tipo de informação. Deus não tem mensageiro que fala, Deus é assim, Deus. Deus não tem ninguém para dizer para ele, fala, olha Deus, eu acho que é assim esse jeito. Não, Deus não tem. Deus não precisa ter nenhum tipo de informante, como faz tal coisa, como faz tal processo. Por quê? Porque Deus sabe de tudo em um grau infinito. Dá para entender, Gilberto? Não dá, né? Eu também não entendo. Deus, ele faz tudo, ele conhece tudo em um grau infinito. Infinito, infinito. E só ao falar infinito, a gente já não entende nada. Porque nós somos infinitos. Quem é infinito nunca vai conhecer o finito, que é o nosso Deus. Mas isso nos conforta, irmãos. Para nós que somos salvos, para nós que somos redimidos, para nós que somos salvos na pessoa de Jesus Cristo, nós ficamos felizes porque nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Mas para os ímpios é um aviso que ninguém poderá escapar da justiça de Deus. Aquilo que o homem plantar, ele semeará, ele colherá. Porque Deus é onisciente. Tem gente que fica invejando os ímpios. Asaf foi um desses. Asaf começou a olhar para a vida dos ímpios. Asaf era uma grande bênção na casa de Deus. Asaf, ele trabalhava com um coral. Asaf trabalhava com a música dentro da igreja, com a regência dentro da igreja. Asaf estava, e ele exercia um belo trabalho na casa de Deus. Até que ele resolveu olhar para as pessoas. Ele era uma grande bênção na casa de Deus. Até que ele começou a olhar para os ímpios. E ele começou a olhar e falou, meu Deus, estou tanto tempo na casa de Deus, não falto nos cultos, não falto na oração. Vou usar aqui as minhas palavras e trazer para o dia de hoje. Não falto na escola bíblica dominical, não falto nos ensaios de oração, não falto nos cultos de ensino bíblico, ouço o pastor lá ensinar a palavra de Deus, não falto em nada. Agora, Asaf pensando, trazendo para os dias de hoje, fazendo uma metáfora, né? Então, ele pensou, como é que pode eu estou fazendo tudo isso e Deus olha a minha vida, Deus. Eu não estou prosperando. O ímpio está prosperando mais do que eu. Ímpio não vai para a igreja, está de casona. Ímpio não vai para a igreja, está andando de carrão. E eu estou aqui, Deus, andando com corsinha branco. O que acontece? Asaf começou a reclamar e falou, Deus, esse negócio está errado. Aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que os pés dele quase desviaram. Ele quase saiu da igreja, ele quase saiu da casa do Senhor, porque começou a tirar o foco que é Jesus e começou a colocar o foco que é na vida dos ímpios. Irmãos, fica tranquilo, tudo que você está vendo que o ímpio está colhendo hoje, está plantando hoje, né? Hoje o ímpio planta corrupção, o ímpio está plantando maldade, o ímpio está comprando carro, burlando o governo, o ímpio está comprando carro, furtando, roubando do patrão, roubando do funcionário, e o ímpio é ímpio. A Bíblia fala, deixa ele no seu mau caminho, mas fica tranquilo, a onisciência de Deus, que é o atributo de ver tudo lá na frente, Deus, com seu atributo, se ele não se arrepender, se ele não aceitar Jesus como Salvador, já tem a continha paga para ele, de todos os pecados que eles têm praticado. Agora para você, que está na igreja, que às vezes pode não ter tudo nesta terra mesmo, mas eu quero dizer uma coisa, por causa da onisciência de Deus, Deus está vendo que você aqui pode não ter uma bela de uma casa, Deus está vendo que aqui você pode não ter um belo de um carro, Deus está vendo que aqui você não deve ter a profissão que você almeja, que você desejava, mas Deus, por causa da onisciência, Deus está vendo você andando em rua de ouro. Deus está vendo você andando em ruas de ouro, em muro de jaspe, cantando no céu de glória, onde lá dinheiro não pode comprar nada. Aleluia. E o ímpio, pastor, e o carrão, e a casona que ficou aqui, vai ser tudo queimada pelo fogo, e você andando em ruas de ouro, e glorificando o nome santo de Jesus Cristo. Oh, glória. Dá mais um pouquinho só por isso. Irmãos, veja bem, para finalizar, Jesus Cristo é onisciente? Sim ou não? Sim.
Glórias a Deus. Ninguém tem dúvida disso, né? Irmãos, observem bem. Jesus, ele é onisciente. Vou dar 2 textos bíblicos para a gente finalizar. Sendo homem nesta terra... Agora ficou bom. Ajuda a voz do pastor. Sendo homem, irmãos, Jesus Cristo, em alguns momentos, como homem, parecia que ele não entendia certas coisas, mas era como homem. Por exemplo, a Bíblia diz que o dia e nem a hora ele estava dizendo como filho do homem. Nem ele sabia, mas na condição de homem. Mas Jesus, em alguns momentos, ele usava o seu atributo da divindade. E ele era assim onisciente, com toda certeza. Observe, irmãos, quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, Jesus falou o que para ela? Me ajuda aí, obreiros. O pastor está meio ruim de Bíblia hoje. Como é que Jesus falou para aquela mulher? Jesus conversando com ela, aí Jesus falou o que para o marido dela? Chama lá o teu? O que ela falou? Não tem. Aí o que ela disse? O que Jesus falou? Disseste bem. Você não tem... Você? E o que agora? Irmãos, quem foi que falou isso para Jesus? Chama lá teu marido. Não, Jesus, e agora? Disseste bem, mulher, não tenho marido. Fica tranquila, tu tivesse 5. E sabe o que você está tendo agora? Ele não é teu também. Como é que Jesus sabia disso? Por causa do atributo da onisciência. Mas tem mais. Irmãos, veja bem. Falaram para Jesus, Lázaro, teu amigo, morreu. Jesus falou, morreu não, está dormindo. Ele já sabia de tudo. O homem estava morto, irmãos. Foi 3 dias. Mas para Jesus, falou, não, fica tranquilo, ele está dormindo. Eu vou ressuscitar ele, fica despreocupado. Jesus via já a ressuscitação. Por quê? Porque ele é onisciente. Mas abra comigo a sua Bíblia, a gente finda. João capítulo 1, versículo 43 e 48. Melhor dizendo, esse é o penúltimo versículo. João capítulo 1, versículo 43 e 48. Glórias a Deus. João capítulo 1, Evangelho, versículo 43 a 48. Veja bem, irmãos. Versículo 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para Galiléia. Ele encontrou Filipe e disse, me segue-me. Filipe era da cidade de Betsaida, cidade também que era de André e de... Filipe encontrou Natanael e disse, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei. E quem se referiu os profetas? Jesus de Nazaré, filho de José. Ele está dizendo, Filipe, nós achamos. Sabe aquele que estava escrito na lei, que era o Messias, filho de José? É esse, é esse Jesus. Aí perguntou Natanael, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe falou, vem e vê. Aí olha o versículo 47. Quando Jesus viu Natanael a aproximar, disse a seu respeito. Olha, ele falou a seu respeito. Quem foi que disse para Jesus? Aqui está um verdadeiro israelita, em que não há, ou seja, em que não há falsidade. Dolo é falsidade. Olha só, aqui está um verdadeiro israelita, em que não há nada de falso nele. Perguntou Natanael, de onde tu me conheces? Respondeu Jesus, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando tu estavas debaixo da figueira. Aleluia. Irmãos, como que Jesus conhecia isso? Por causa do seu atributo da onisciência. Deus te conhece. Irmãos, para finalizar, Mateus capítulo 9, versículo 18. Glórias a Deus. Pastor Raimundo fala, mexe com a Bíblia que a Bíblia vai mexer com você. Mateus capítulo 9, versículo 18. Perdão, não é o versículo 18 não, deixa eu achar. É Marcos, vamos para Marcos, eu acho que é Marcos 9, 18. Então, eu marquei aqui, marquei errado. Mas, irmãos, aqui o fato é, eu ia dizer para os irmãos sobre o paralítico. O paralítico. Jesus, olha só, Jesus ele conheceu, diz a Bíblia que Jesus conheceu os pensamentos daqueles fariseus que estavam julgando Jesus. Por quê? Como que Jesus conhecia os pensamentos deles? Porque Jesus era onisciente. Depois eu trago o texto para os irmãos para a gente
está lendo nesse sentido. Irmãos, este é o Deus que nós servimos. O teu Deus conhece você passo a passo. O teu Deus conhece a tua história, conhece a tua trajetória. Eu quero que você comece a orar a partir de hoje diferente. Tudo que acontecer na sua vida, não murmure. Tudo que acontecer na sua vida, não reclame. Sabe por quê? Porque Deus está vendo tudo. Tudo é permissão de Deus. Nada acontece sem Deus permitir. E Deus tem um propósito nisso. Deus está vendo. Diga assim, Deus, na sua oração, Deus, olha Deus, eu não estou entendendo nada. Eu não sei quais os seus planos, eu não sei o que você vai fazer, mas por causa da tua onisciência, pelo Senhor conhecer tudo, eu sei que a minha vida está nas tuas mãos. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Semana que vem, nós vamos falar sobre o atributo da onipotência. O que é ser onipotente, irmãos? Semana que vem nós vamos estar estudando justamente sobre isso. Deus em Cristo vos abençoe a toda a igreja.